Muito bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um nessa manhã, nesse dia glorioso que o Senhor fez, e nós aqui estamos porque queremos mais uma vez aproveitar mais essa oportunidade para compartilhar a palavra de Deus aos irmãos. Queremos falar nesta manhã, queremos falar aqui nesse momento que os irmãos estarão nos acompanhando sobre um assunto bem interessante. Quero falar prontos a morrer, não a pecar. Interessante, você está pronto a morrer ou você está pronto a pecar? Você decide, você escolhe morrer ou você escolhe pecar? Nós vamos ver aqui uma história de três pessoas, podemos colocar três jovens, que eles decidiram ser obedientes, mesmo que isso custaria a sua própria vida, do que pecar e assim viver uma vida desregrada, viver uma vida que entristecesse a Deus. Nós queremos falar exatamente nesse ponto. E essa história que nós vamos ler, ela se encontra no Antigo Testamento. Se encontra lá no livro de Daniel. Daniel, capítulo 3, todinho. Inicialmente nós vamos ler apenas 7 versículos para dar uma introdução. Aí, com o decorrer do nosso estudo, com o decorrer do momento que nós estaremos passando aqui nesse instante, aí nós vamos lendo os demais versículos, vamos conversando, vamos explicando, vamos aprendendo a seguir esse exemplo que foi e é muito importante e consta na Bíblia. Então, se consta na Bíblia, nós precisamos realmente ler com atenção, prestar atenção, porque com certeza traz ensinamentos muito importantes para a nossa vida. Então, eu quero te convidar para que você possa pegar a sua Bíblia, abrir ela lá no livro de Daniel, profeta Daniel, capítulo 3. Vamos ler versículo 1, iniciar a leitura no versículo 1, que diz o seguinte: O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de alturas e 6 de largura. Quer dizer, ele fez uma estátua de 30 metros de altura por 3 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Nisso, o arauto apregoava em alta voz: Ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Quanto todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Inicialmente aqui esse é o texto. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, para que nesse momento também possamos aprender com o exemplo que nós iremos passar aqui, um exemplo bíblico, um exemplo verídico, porque nós cremos na sua palavra, cremos que ela é verdadeira, cremos que tudo que nela escrito está é verdadeiro. E assim, Pai, nessa manhã, nesse momento, que o Senhor abençoe, Deus, que o Senhor consagre, Deus, que o Senhor também traga esperança, traga entendimento, traga conhecimento, traga, Deus, também fé para crer mais na sua palavra aos irmãos que estão nos acompanhando. Assim nós oramos e nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos, prontos para morrer, não a pecar. Aqui está então o nosso texto de Daniel 3, versículo 1 ao 30. Nós lemos inicialmente 7 versículos.
Interessante que o mais importante não é viver. Interessante. O mais importante não é viver. Vamos falar assim, mas você está ficando meio sem noção? Como que não é importante viver? Eu digo, o mais importante não é viver, mas ser fiel a Deus. Isso é mais importante. O ser fiel a Deus está acima da nossa vida. Pessoas comprometidas com Deus resistem o pecado até o sangue e estão prontas a morrer, não a pecar. Nós precisamos tomar cuidado pelo que pode nos tornar cegos e às vezes também até um pouco louco. O rei Nabucodonosor, ele foi um rei autoritário. Ele teve o intuito, o ímpeto de cercar Israel, cercar toda a nação judaica e assim levá-los cativos. E tudo isso não foi porque ele era um homem forte, poderoso, rico. Tudo isso foi porque Deus permitiu para que esse homem entrasse naquela cidade, entrasse naquele reinado e levasse as pessoas, destruísse o templo. Por algumas razões óbvias. O povo, ele tinha se desvirtuado dos ensinamentos dos profetas, tinha se desvirtuado dos ensinamentos que eles tinham acompanhado dos seus pais, dos seus reis antepassados, tanto de Saul, de Davi, de Salomão. Então os próximos reinados foram reinados muito frustrantes. O rei Josias foi o último reino do sul, o reino de Judá, o qual ele fez uma reforma religiosa, fazendo com que as pessoas voltassem a dar ouvidos à palavra, mas aquilo não foi suficiente para que se evitasse a situação do rei Nabucodonosor ter se levantado e lá. E esse homem, esse rei, era um homem muito sanguinário, era um homem que ele tinha sede por poder, ele tinha sede por ser um Deus, tanto é que nós lemos que ele manda construir uma estátua de ouro de 30 metros de altura, a Bíblia fala em 60 côvados. Côvados é basicamente a medida aqui, do nosso cotovelo até a ponta do nosso dedo aqui. Então, geralmente, nós medimos essa parte em torno de 45 centímetros. Isso depende da estatura de cada homem, né? Então, nós equivalemos que isso deva medir aproximadamente 45 centímetros. Ou seja, vamos arredondar 50. Então, de 60 côvados vai dar 30. Então, são 30 metros de altura. Então, nós precisamos sempre tomar cuidado com o que vem a nós, principalmente com essa situação de poder, o qual esse rei Nabucodonosor se inflou, se encheu. Porque o poder assim de certas pessoas, principalmente quando são tiranos, esbarra na fidelidade dos servos de Deus. Então aqui nós vamos ver que esse homem, Nabucodonosor, ele foi confrontado pela fé de 3 homens. Esses homens, eles tinham 2 nomes. Eles tinham os nomes em judaicos e tinham os nomes babilônicos. E aqui nós vamos falar de Ananias, Ananias, Misael e Azarias. Ananias, Misael e Azarias. Mas é mais conhecido como Sadraque, Mesaque e Abednego. São os nomes babilônicos, mas os nomes judaicos Ananias, Misael e Azarias. Queremos falar desses 3 homens que foram valentes, que não deram ouvidos a uma prova dada pelo rei, porque eles foram levados cativos, foram levados como escravos e ainda foram considerados homens, garotos inteligentes, os quais foram tratados de forma a serem conhecidos como a liderança do rei Nabucodonosor, mas eles foram duramente confrontados exatamente pela idolatria de servir a um homem e principalmente de adorar uma estátua. Então esses homens foram provados nisso. Houve-se uma prova e o rei Nabucodonosor faz isso. Nessa leitura que nós tivemos inicialmente, nós vemos essa provação, porque o rei Nabucodonosor, ele se tornou um homem assim ganancioso por poder, ganancioso assim por ser adorado.
que fez com que isso encheu seu coração e ele se engrandeceu e ele quis ser adorado como Deus. Isso foi a explicação dele ter construído aquela estátua. Isso foi a explicação dele ter usado tanto ouro para fazer um monumento tão grande, 30 metros de altura. Isso hoje equivale a um prédio basicamente de 6, 7 andares. Então é algo muito grande para aquele tempo. E ainda assim, ó, se você ouvir o som, aqui até fala, o som de uma cítara, o som de uma gaita de foles, toda sorte de música. Então era para as pessoas, todas as pessoas que viviam na Babilônia, eram para se curvar, eram para adorar aquela estátua. E esses 3 homens, eles permanecem intactos, eles não adoram, eles não se curvam a essa música, eles não se curvam a essa idolatria. Porque esse homem, o rei Nabucodonosor, ele era de uma religião totalitária. O que quer dizer uma religião totalitária? Uma religião totalitária exige a lealdade das pessoas pela força, então ela obriga. Então assim, o rei Nabucodonosor queria que todos fossem leais a ele pela obrigação, não é por vontade, não é por convencimento, é ou você me adora ou você não me adora. As pessoas se dobravam perante a estátua por causa do medo. E qual que era o medo? Essa religião autoritária aqui do rei Nabucodonosor, ela estabeleceu alguns parâmetros aí bem temerosos para qualquer uma pessoa que com certeza ficaria exatamente com um pouco de medo. Porque ele estabelece uma pena para a desobediência: a morte. Então, é interessante, o próprio Deus no início, todos aqueles que desobedeceram, principalmente quando eles estavam caminhando no deserto, nós temos o exemplo de Jericó, quando ela foi conquistada, que os muros vêm ao chão, caem, e Deus orienta para não pegar nada daquele despojo. Uma só pessoa pegou uma capa babilônia e algumas moedas de prata e mais uma coisa, escondeu. Isso levou ele à morte, mas é porque Deus queria purificar. Mas aqui é uma obrigação imposta, você tem que ser, e é uma obrigação feita pelo homem. Então tudo que nós somos obrigados pelo homem, nós devemos que ter o pezinho atrás. Então aqui o rei, ele estabelece uma pena para a desobediência, é a morte. E ele estabelece o método para matar, uma fornalha de fogo. Então aqui está a prova. Então a prova é apresentada. Olha só, essa aqui é o nosso desafio. Então logo em seguida, lemos da prova, nós lemos do versículo 7, agora vamos ler do versículo 8 ao 12, vamos ver sobre a acusação. E aqui fica interessante, versículo 8, nós vamos ler do versículo 8 ao versículo 12, que diz o seguinte: ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus, disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente, tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse, não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens, olha só aqui, judeus, que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, de teus deuses, não servem nem adoram a imagem de ouro que levantasse. Olha só. Então aqui se levantam quem? Os caldeus. Eles vão lá e acusam quem? Ananias, Misael e Azarias, que eles não estão se dobrando quando toca-se as músicas profanadas, ou melhor, feitas pelos sons da trombeta, da pífara, da arca, da cítara, do saltério, da gaita de fole, de toda sorte de música. Ou seja, todos os instrumentos musicais da época da Babilônia tocavam, e todos deveriam se dobrar, deveriam se curvar. Então chega alguns homens, os caldeus. O interessante dos caldeus é que no capítulo 2 aqui de Daniel, nós vamos ver que o rei, ele teve um sonho o atormentava, não tinha ninguém que o interpretava. Então o rei até falou: se ninguém interpretar, eu vou destruir vocês, caldeus. E os caldeus ficam assim temerosos e pedem ajuda dos Deus Altíssimo.
Então lá vem Daniel, interpreta o sonho. Então todos eles são salvos daquela condenação de serem mortos. E o interessante é que os próprios caldeus depois são os dedo duro. São os homens que acusam, porque eles têm uma memória muito curta. Eles esqueceram que através da interpretação de Daniel é que eles estão vivos. E agora eles querem causar a destruição, querem condenar aqueles que o ajudaram a ser salvos. Então existem pessoas invejosas que tentam se promover buscando a destruição dos concorrentes. Então eles entendiam assim, já estavam retraídos, porque eles colocam assim, vem e acusa os judeus. E eles ainda falam, aqueles homens lá que você colocou como governantes da Babilônia, eles não estão se dobrando à sua imagem, eles estão permanecendo intactos, eles não estão obedecendo ao seu mandamento. Então chega essas pessoas infiéis, as pessoas fiéis, que são o caso de Sadraque, Mesaque e Abednego, ou como o nome judaico, Ananias, Misael e Azarias, eles são fiéis. Entretanto, eles entendem que a fidelidade é uma questão inegociável. Eles são fiéis a Deus, porque eles têm o conhecimento que eles traziam desde Jerusalém, desde Judá, desde o reino judaico para a Babilônia. Então eles guardaram no coração os ensinamentos dos profetas, guardaram no coração os ensinamentos dos seus pais. Então eles entendem que Deus é um só, e só a Deus é digno de todo louvor, a honra e adoração. Então não há nenhum outro ser, nenhuma outra imagem, nada deve ser adorado, nada deve receber a adoração de nos prostrarmos somente a Deus. Somente a Deus, Ele é soberano sobre nós. A nossa fidelidade deve ser somente a Deus e a nenhum outro. A fidelidade incondicional não é uma barganha com Deus. Ou seja, nós sermos fiéis a Deus não é uma troca com Deus, não é uma coisa que nós falamos, chegamos assim, a Deus, eu te prometo, se eu te for fiel, você tem que me dar uma coisa em troca. Não é isso. Deus não é obrigado a fazer uma coisa para nós. Ele já fez. Ele já entregou seu filho, já morreu por nós. Agora nós devemos viver em gratidão a Ele. E aqui estão esses homens. Estão aí, Ananias, Misael e Azarias, vivendo num reino estranho, vivendo num país estranho, idólatra, que são obrigados a praticar a idolatria. Mas interessante é que se ceder à pressão da maioria, pode destruir a sua vida mais que o fogo da fornalha. Ceder à pressão, aí eles estão pressionados. Olha só esses homens, os caldeus diziam, olha só esses judeus que você trouxe para cá, eles não te obedecem, ó rei. Olha só, eles não cedem, ó rei, eles devem ser jogados na fornalha de fogo, ó rei. Então eles são acusados, tem uma acusação. E nós precisamos estar precavidos, que às vezes nós somos pressionados na nossa época também. Muitos, porque quando nós se dizemos e nos apresentamos como pessoas cristãs, crentes que vão à igreja, já se entende. Mas então você não bebe. Mas então você não faz festa. Mas então você não sai. Mas então você não faz isso. Então a sua vida é uma vida morta. Sim. É uma vida morta. Graças a Deus, uma vida morta para o mundo. Porque quando nós vivemos para Deus, nossa vida é para Deus, não é mais para o mundo. Então nós precisamos nos afastar daquilo que nos afasta de Deus. Precisamos buscar fazer a vontade do Pai, não enganar o Pai. Nós precisamos exatamente buscar sempre a orientação de Deus, para que nós não venhamos a ceder à pressão, às vezes, de um amigo, de uma amiga, de alguém assim, familiar ou conhecido, que vai te colocando, mas isso não vai te fazer mal, é só um pouquinho, é só um minutinho, é só um tempinho, ninguém vai ver, ninguém vai saber, e a sua consciência como fica? Então aqui está a acusação. Então nós vamos ver que esses homens, eles permanecem firmes. Vamos continuar a nossa leitura, versículo 13 ao versículo 18, mais 5 versículos. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos? E quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, postrai-vos
e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorarem, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Versículo 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Olha só. O rei chega então aos três, Ananias, Misael e Azarias, e coloca elas em prova. E eles permanecem firmes. O próprio rei fala: se vocês não se dobrarem quando tocar as músicas, quando tocar a cita, o pífaro, a arca e todas as sortes de músicas, se vocês não se dobrarem, se vocês não adorarem a minha imagem, não servirem aos meus deuses, vocês vão ser lançados na fornalha de fogo. Interessante que é. É importante entender que não fomos chamados para sermos advogados de Deus, mas suas testemunhas. Precisamos ficar defendendo a Deus, porque Ele tem autoridade para se defender. Nós precisamos apenas sermos testemunhas. Precisamos apenas seguir sendo testemunhas de Deus. É importante entender também que nossa fé não pode ser arrogante. Os três jovens dizem que Deus pode livrar, mas não dizem que Deus o fará. Deus pode livrar, se é assim, Deus pode livrar. Ele responde, versículo 16: responderam então Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará. Então, se Deus quiser. Às vezes nós vemos muitas pessoas, às vezes, dando ordens a Deus. Aquela inversão de autoridade. Nós recebemos a ordem de Deus, precisamos buscar sempre desenvolver, mas acaba às vezes mudando isso. Nós acabamos nos tornando Deus de Deus. Olha que situação. Então, se Deus quiser, Ele fará. Romanos 14, versículo 8 fala assim: se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. A nossa vida e a nossa morte pertence a Deus, não pertence a nós. Se nós estamos vivos, é pela dependência de Deus. Se nós viemos a morrer, é pela vontade de Deus. Então isso não faz com que nós venhamos a nos entristecer, falar: mas se amanhã eu estiver morto, é a vontade de Deus. Isso que nós devemos pensar. Devemos ser fiel a Deus, não apenas pelo que Deus faz, mas pelo que Deus é. Às vezes nós queremos as bênçãos, queremos os milagres, queremos tudo de Deus, mas só não queremos a Deus. Nós devemos ser fiel pelo que Deus é, pelo que Deus é nas nossas vidas. Devemos fazer o que é certo, deixar as consequências nas mãos de Deus. Deixar as consequências na mão de Deus. Fazer o que é certo. O que é certo é exatamente honrar a Deus, exatamente seguir os ensinamentos de Deus. Não fazer o que todo mundo faz. Mas todo mundo está se dobrando. Mas todo mundo está adorando as imagens. Todo mundo está adorando os outros deuses. Mas nós não somos todo mundo, nós somos os filhos de Deus. É diferente. E os filhos de Deus obedecem ao Pai. Obedecem de forma tremenda, de forma obediente ao Pai. E nós vamos ver agora no próximo ponto, versículo 19, versículo 25, a liberdade. A liberdade que esses homens viveram, presenciaram, estavam dentro e que as pessoas de fora viram. Versículo 19 ao versículo 25. Vamos ler. 19. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem
Sadraque, Mesaque e Abednego, e os lançasse na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha de fogo sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro Sadraque, Mesaque e Abednego. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de fogo sobremaneira acesa. E continuando, ainda versículo 24 e 25. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele a dizer: eu porém vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do 4º homem é semelhante a um filho dos deuses. Olha só que situação maravilhosa que acontece, essa liberdade, vamos colocar nas palavras, esse livramento de Deus. Olha só, a fúria do homem não causa nenhum dano àqueles que são separados de Deus, aqueles que são os santos de Deus. Deus não nos livra dos problemas, mas nos problemas. Isso é muito interessante, porque olha só, Deus poderia ter livrado Sadraque e Abednego das acusações? Poderia. Deus poderia ter livrado esses homens da fornalha de fogo? Também poderia. Deus poderia ter feito muitas coisas antes? Também poderia. Mas o que Deus fez? Livrou dentro da fornalha. Deus transformou o instrumento de morte em instrumento de livramento. Porque antes de ser lançado no fogo, o rei Nabucodonosor chamou os homens mais fortes, mais poderosos, para que atassem, amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego, e então lançassem eles no fogo. Foram atados, foram lançados no fogo. E quando foram lançados no fogo, as chamas matou quem os lançava no fogo. E eles caíram no fogo. Mas o interessante é que o fogo não os consumiu. O fogo os libertou. Porque o fogo fez com que eles andassem pelo fogo, passeassem pelo fogo. E o mais interessante ainda, apareceu um 4º homem. Deus desce para estar conosco na hora de nossa maior aflição. Ele é Deus conosco nas provas, nos vales, na dor, na solidão, na perseguição, na doença, no luto e na fornalha da morte. Ele é o 4º homem. Ele quer estar presente na sua vida, na nossa vida. Mateus capítulo 28, versículo 20 fala: e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O próprio anjo de Deus desceu junto com Sadraque, Mesaque e Abednego. O fogo consumiu as cordas, mas não consumiram eles. E eles passeavam pelo fogo, andavam pelo fogo ao ponto do próprio rei olhar e falar assim: o aspecto do 4º homem é como um filho dos deuses. Então olha só, a poderosa mão de Deus agindo através da fidelidade desses homens. Através da fidelidade. Então o mais importante é ser fiel a Deus. Ser fiel a Deus está acima da nossa própria vida. Eles não temeram, Sadraque, Mesaque e Abednego não temeram ser lançados no fogo. Eles não clamaram misericórdia ao rei. Eles simplesmente: vocês querem nos largar no fogo? Então se o nosso Deus achar que nós somos bons a Deus, Ele vai nos livrar. E assim aconteceu, um livramento no meio do fogo. E os últimos versículos, do 26 ao 30, vamos ver sobre a promoção. Olha só que interessante. Versículo 26. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governantes, os conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de
fogo passar sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou seus servos para que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto, pelo qual todo povo, nação, língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Fidelidade é uma honra, e a fidelidade nos dá uma recompensa gloriosa, valorosa. Olha só, quando você honra a Deus, Deus honra você, mas não faça isso por barganha. Honre a Deus por honrar a Deus, sem desejar ou querer nada em troca. Foi isso que Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram, ou melhor, Ananias, Misael e Azarias. Foi isso que esses três homens fizeram. Eles honraram a Deus acima de tudo, e quando eles honraram a Deus, eles foram libertos. Deus foi reconhecido naquele local pelo próprio rei, e ainda eles receberam uma promoção, eles ainda prosperaram mais ainda no reino da Babilônia. Quando você é fiel a Deus, o nome de Deus ele é exaltado. É interessante, isso traz para nós, traz uma cresce para a nossa vida. Olha só que interessante, se você for fiel, o nome de Deus é exaltado, porque nós representamos o nome de Deus. Porque aqui o mundo não vê a Deus, o mundo vê você, o mundo vê eu. Então, se nós honramos a Deus, se nós somos fiéis a Deus, as pessoas vão ver e vão honrar e vão ser fiel a Deus através do nosso exemplo, através do exemplo que nós passamos a Deus. O quarto homem sempre vem ao nosso encontro quando nossos recursos acabam. Ele está conosco sempre. Ele caminha conosco no meio do fogo, da dor, da doença, do abandono, da solidão, do luto e da morte. Ele caminha conosco. Deus nos promove quando saímos da fornalha. Saímos dela mais fortes e mais próximos de Deus. Porque nós vimos que Deus agiu, que Deus transformou, que Deus é presente. Por isso, meus queridos, fica para nós exatamente o nosso tema dessa manhã. Prontos a morrer, não a pecar. Prontos a morrer e não a pecar. Que Deus nos abençoe nessa manhã, nesse tempo, nesse momento que você está nos assistindo. E não deixe de passar à frente esse vídeo, passar à frente esse estudo. Talvez muitas pessoas possam ouvir, possam ser abençoadas pelo exemplo de Ananias, Misael e Azarias. 3 homens que foram levados para uma região, para um local que era desconhecido, para um local que existia muitos deuses, o qual eles foram obrigados a adorar deuses e recusaram o seu Deus, mas pela fidelidade eles foram libertos, e mais ainda, o nome de Deus foi honrado. Faça com que pessoas honrem a Deus através da sua vida, através da nossa vida, para que nós possamos ser o reflexo dele, para que possamos exatamente ser o que ele nos criou para ser, imagem e semelhança de Deus. Que Deus vos abençoe nessa manhã, nesse dia. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela sua gloriosa presença, pela sua gloriosa forma de demonstrar ao mundo que a sua vontade é soberana, que a fidelidade ao Senhor deve ser superior à nossa vida. Que nós possamos ter o entendimento de que viver para o Senhor é uma vida que vai trazer sofrimentos, vai trazer às vezes até perseguição, mas o importante é viver para o Senhor e não viver para o mundo. O importante é viver para o Senhor. Se nós vivemos para o Senhor, vivemos. Se nós morremos para o Senhor, morremos. É o que diz a sua palavra e nós precisamos
que precisamos ter o entendimento do que ela diz, o que significa. Que o Senhor abençoe e guarde a todos aqueles que estão nos acompanhando, seus lares, suas casas, suas famílias, seus entes queridos, seus familiares, todos, quer esses que estão com saúde, quer que estão necessitando de saúde, que o Senhor assim os levante, que o Senhor assim os dê paz, o Senhor também demonstre a sua glória sobre cada um deles, que a sua paz caia em cada um dos seus corações, Espírito Santo conduza cada um em nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Tenham todos um abençoado dia, tenham todos uma abençoada semana também. Não deixe de seguir o canal aqui da nossa igreja, tanto no YouTube como no Facebook, como também até no Instagram. Então acompanhe nós lá, Igreja Luterana Livre de Campo Largo. Se você precisar entrar em contato conosco, por favor, entre em contato. Nós sempre buscamos responder a todos que querem comunicar com a gente, tanto no Facebook como também até mesmo no Instagram. Temos também até lá no Facebook um botãozinho que você entra e pode clicar e conversar conosco pelo WhatsApp. Então nós estamos disponíveis para querer te ajudar, para querer ser um auxílio para você. Então se você quiser alguma coisa, quiser apenas conversar ou quiser visitar nossas programações, nós estamos abertos, você pode vir, pode conversar com a gente, que a gente vai te responder com muita alegria, tá bom? Deus abençoe, fique na paz e uma excelente semana para a honra e glória de Deus.